Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, se cuidando. Eu sou o professor Silvano e nós vamos falar um pouquinho aqui sobre trigonometria. Dentro do campo de trigonometria, vamos falar sobre medidas de arco de circunferência. Sobre medidas de arco de circunferência, vale a pena destacar, antes de tudo, dois tipos de medida, principalmente: medidas em ângulos e medidas em radiano. Então nós temos aqui uma circunferência. Vale destacar também, relembrando, sobre os elementos da circunferência. Nós temos aqui a circunferência, que é o contorno dela. Esse contorno seria o perímetro da circunferência. Nós temos este segmento de reta. Vejam que ele vai de um ponto ao outro da circunferência. Qualquer segmento que vai de um ponto a outro da circunferência, poderia fazer outros aqui, se chama corda. Só que esta corda aqui tem um nome especial. Por ela passar pelo fato dela passar pelo centro da circunferência, ela vai se chamar diâmetro. Então nós temos aqui o diâmetro da circunferência. Vai de um ponto ao outro, passando pelo centro. Esse diâmetro aqui, vejam que quando eu destaco o centro, o diâmetro é dividido em duas partes iguais. Cada uma dessas partes se chama raio. Então você pode observar muito bem que eu preciso de duas medidas do raio para compor um diâmetro. Então eu posso entender da seguinte forma: o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, ou de outra forma eu posso perceber que o raio é a metade do diâmetro. Para que nós entendamos a ideia da medida em radiano, veja bem, vamos primeiro destacar alguns ângulos aqui. Nós temos, se eu tomar como ponto de partida este ponto aqui, então aqui estou na origem, então o ângulo é 0. Se o meu ponto se locomove pela circunferência, esse ângulo vai aumentando. Até eu fazer a volta completa, eu tenho então 360 graus. Então aqui eu tenho 0 graus. Quando eu termino uma volta completa, nesse mesmo ponto também é 360 graus. Já que a volta completa equivale a 360 graus, nós podemos entender então que a metade da volta aqui vale 180 graus. Então a medida do arco da circunferência em graus, a circunferência completa mede 360 graus, não importa o tamanho da circunferência, poderia fazer circunferências maiores aqui ou menores com o mesmo centro, que todas teriam 360 graus na sua medida total em ângulo. Agora, o que seria a medida em radiano? Eu confeccionei aqui um pedaço de fio, cortei um pedaço de fio com o mesmo tamanho do raio, para que você possa visualizar o que é a medida em radiano. Aqui, ó, este raio, imagina assim, ó, se eu pegar esse raio, a medida desse raio, e transportar para a minha circunferência. Se eu pudesse fazer isso aqui, ó, observe, aqui eu teria que deformar um pouquinho essa medida do raio para o arco aqui, ó. Então eu teria, deixa eu deformar um pouquinho mais aqui, colocando aqui, ó, na circunferência, eu teria a medida deste raio aqui. Então observe que esta medida aqui é a medida do raio no arco da circunferência. Esta medida neste arco, que é o mesmo tamanho do raio,
vai ser um radiano. É isso que é radiano. Radiano é a medida do comprimento do raio no arco da circunferência. Simples, né? Então, um radiano. Nós vamos simplificar aqui. Em vez de escrever radiano toda hora, vamos escrever sua simbologia, que é rad. Então, um rad está aqui. 2 rad, vou aproveitar aqui a medida do raio que eu fiz aqui pelo modelo do meu fio e vou transportar aqui, ó. Transportando aqui, eu tenho, então, 2 medidas do raio na circunferência. Essa medida aqui vai ser 2 radianos. Mais uma medida do arco aqui. Eu tenho 3 radianos. Deixa eu apagar esse 180 para escrever 3 radianos. Aqui, então, eu vou ter 3 radianos. Agora, observe que faltou um pedacinho para chegar em 180 graus. Faltou um pedacinho para chegar em 180 graus. Esse pedacinho aqui, ó, que falta para 180 graus, vale exatamente 0,1415 92, 65 e vai embora para o infinito. Esse é um número irracional, não tem fim, não é uma dízima periódica e vai embora para o infinito. Então veja, 1 rad, 2 rad, 3 rad, com mais o pedacinho que falta aqui, que é 0,1415, 92, 65, vai embora para o infinito. Então, 3,1415, 92, 65 e assim por diante. Alguma familiaridade com esse número? Muito bem, é o número π. Então este aqui é o número π. Lembra da relação do número π? De onde vem esse número π? Se eu pego a medida do comprimento e divido pelo diâmetro, não importa o tamanho da circunferência, vai ser sempre o número π, 3,1415 e assim por diante. Mais conhecido como 3,14, arredondando. Então, pois bem, nós vemos então que a metade do arco dessa circunferência mede 180 graus, se eu estiver falando em graus, e isso equivale a π radiano. Ou seja, a medida em radianos desta metade da circunferência vale π. Então nós vamos usar essa medida aqui como referência para qualquer tipo de conversão de radiano para graus ou de graus para radiano. Então nós vamos escrever aqui, ó, que 180 graus equivale a π. Então aqui, medida em graus, medida em radianos. Tá bom? Então veja bem, quais são as outras medidas principais que nós podemos determinar? Nós podemos determinar aqui, vamos começar com um ângulo básico de 90 graus. Eu vou usar uma régua aqui, mais ou menos aqui, ó. Deixa eu destacar direitinho aqui. Pronto, dividir a circunferência em 4 partes iguais. Você pode observar muito bem que a circunferência toda mede 360, metade 180, metade desta metade, então, vai medir 90 graus. Então, vão ser 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus.
Eu vou dar uma puxadinha aqui para servir como eixo também, nós vamos chamar de eixo Y, e aqui de eixo X. Mais para frente vocês poderão fazer a relação dos eixos da seguinte forma. Esse eixo na vertical vai ser o eixo dos senos, e o eixo da horizontal vai ser o eixo dos cossenos. Como seria esse ângulo de 90 graus aqui? Esse ângulo aqui, este arco de 90 graus em radiano. Então veja bem, o 180 equivale a π. Então nós podemos dizer que o 90, já que o 90 é a metade do 180, então este arco de 90 graus em radiano vai ser a metade do π. Eu não preciso escrever rádio aqui porque eu já indiquei aqui em cima. Então quanto vale 90 graus em radianos? Vale π sobre 2. Então vou colocar aqui π sobre 2. Eu vou apagar isso aqui porque senão vai ficar muito poluído nosso espaço aqui. Então aqui você viu que mede um rad. Aqui, deixa eu diminuir isso para não ter espaço para outros ângulos aqui. 2 rad e aqui 3 rad. Deixa eu usar uma de outra cor agora. Olha só, então aqui 1 rad. Como seria então, por exemplo, já que eu tenho 90 graus igual a π sobre 2, e se eu dividir ao meio de novo, mais ou menos um meio aqui, se eu dividir ao meio de novo, se eu fizer esse ângulo aqui de 45 graus. Vou aproveitar agora também para destacar um conceito importante. Este arco aqui, delimitado por esse segmento, mede 45 graus. Assim como esse ângulo central. Aqui nós vamos chamar de ângulo central. Então o ângulo central mede 45 graus. Este arco aqui também mede 45 graus. Por quê? O que é o ângulo? Ele é delimitado por 2 segmentos de reta, tendo um ponto comum como origem. Então imagine esse ponto aqui central como origem. Deste ponto sai esse segmento e este segmento. Observe que de um segmento para o outro formou-se uma superfície aqui, ó. Então, esta região desse segmento com esse, ó, é o que compõe o ângulo. Isso é ângulo. Observe que se esse segmento continuar e esse também continuar, essa região aqui, você pode observar que vai aumentando. Mas o ângulo é o mesmo, 45 graus. Então nós temos 45 graus aqui, sendo o arco 45 graus e o ângulo central 45 graus. Aqui, este ângulo de 45 graus é a metade de 90. Então nós já tínhamos o quê? Que 90 graus vale π sobre 2. 45 é a metade do 90. Então, a medida em radiano deste 45 graus vai ser a metade deste π sobre 2. Lembram do conceito básico? Aqui está o inteiro, conceito básico de frações. Aqui está o inteiro. Seria 180 graus, um π inteiro. Se eu divido em 2 partes iguais... Opa! Aqui ficou um pouco desproporcional. 2 partes iguais, eu tenho aqui metade, metade. Se aqui valia 180 graus ou π, aqui essa metade vai valer
90 graus, ou π sobre 2. E aqui a mesma coisa, π sobre 2, π sobre 2, 90, 90. Se eu dividir esse mesmo inteiro aqui, em 4 partes iguais, observe que cada parte dessa vai valer 1/4. Então veja, o inteiro, metade. Metade dessa metade, 1/4. Se eu fizer outro inteiro aqui, dividir em 8 partes, cada uma vai valer 1/8, que vai ser metade de 1/4 e assim por diante. Então aqui nós podemos observar o seguinte, 1/4 é o quê? É esse 180 graus dividido em 4 partes. Aqui essa metade seria 90, então seria 90 graus em 2 partes iguais. 45 graus, 45 graus, 45 graus, 45 graus, 4 partes aqui. Então nós podemos observar que o 45 graus é π sobre 4. Então aqui é π sobre 4 radiano. O ângulo de 30 graus, vamos destacar o ângulo de 30 graus aqui, mais ou menos aqui. 30 graus. Quanto valeria 30 graus em radiano? Você pode observar muito bem que se o 90 é π sobre 2, o 30 graus seria a terça parte de 90 graus, não é verdade? 90 graus dividido em 3 partes iguais, cada uma 30 graus. Como que seria então o π sobre 2 dividido em 3 partes iguais? Veja bem, eu tenho esse caminho, daqui a pouco eu mostro o outro caminho, talvez seja mais fácil, ou você vai definir qual é mais fácil para você. Lembra da divisão de frações? Mantém a de cima e multiplica pela de baixo invertido. Então vai ficar π vezes 1, π, 2 vezes 3, 6. π sobre 6. O que eu posso observar também? Eu posso usar os 180 graus como referência, que seria quantas vezes o 30 cabe nos 180 graus. Tabuada do 3 aqui, ó. Posso cortar esse 0, fica 18 dividido por 3. Quantas vezes o 3 cabe no 18? Seriam 6 vezes. 6 vezes 30, 180, sobra 0. Então vejam que e esse 180 graus aqui, lembra que é o número π em radiano? Então cada parte desse de 30 graus equivale a π sobre 6. Então o ângulo de 30 graus, aqui, 30 graus, equivale a π sobre 6 radiano. Tá? Outro ângulo importante aqui seria o ângulo de 60 graus. Vamos determinar aqui o ângulo de 60 graus. Mais ou menos aqui, ó. Quase encostadinho no rádio. Aqui 180 graus. Vou colocar uma setinha aqui para ficar mais fácil. Deixa eu apagar aqui. Meu espaço aqui é limitado. De 60 graus. Eu posso usar então o 180 como referência. E eu vou definir assim: quantas vezes o ângulo de 60 graus cabe no 180? Ou quantos ângulos de 60 eu preciso para formar o 180? Você pode observar muito bem que são 3. 3 vezes 60, 180. Lembra? O π, o 180 graus equivale ao número π. Então, os 60 graus é π sobre 3. Tá vendo? Facinho. 60 graus, π sobre 3 radiano. Tá?
Agora, para finalizar este bloco, digamos que você queira transformar, queira saber algum ângulo que não seja um desses três, ou outros ângulos fundamentais, fáceis de fazer a transformação, e você quer transformar de graus para radianos. Vamos supor, o ângulo de, vamos pegar um exemplo aqui, sei lá, 80 graus. Qual seria 80 graus em radianos? Posso colocar um ponto de interrogação e posso substituir por x, tanto faz. Então eu vou usar como referência 180 graus equivale a π. Então 80 equivale a quantos radianos? Qual é a medida em radiano de 80 graus? Aqui usa-se a regra de 3, simples. Multiplica o cruzado e vai ficar assim. 180x igual, cruzado aqui, né? Igual a 80 vezes π. O 180 está multiplicando, ele passa dividindo. Troca de lado, muda-se a operação, vai pela operação inversa. Então x vai ser igual a 80 vezes π dividido por 180. Eu não vou fazer essa multiplicação ainda, não vale a pena você transformar o π em 3,14. Deixe sempre em função do π mesmo, ele sempre vai aparecer nos resultados em radiano, a não ser que o exercício peça para você transformar, peça a medida em metros ou em quilômetros, aí você vai usar a medida aproximada de 3,14, mas agora não é preciso. Então aqui, este zero aqui eu posso cortar com esse zero. O 8, você pode pegar o 80 e dividir por 180, mas nós vamos usar a regra do cancelamento, que é mais fácil, você divide aos poucos, até ficar um número que seja uma fração irredutível. Este 8 aqui com 18, já que ambos são pares, eu vou dividir por 2. Vai ficar 4 aqui e aqui 9. E não dá mais para simplificar, nós temos o seguinte, que esse 80 graus equivale a 4 nonos do π radianos. Seria equivalente a pegar os 180 graus, dividir em 9 partes, cada uma seria igual a 20 graus, que 9 vezes 20, 180. E destas 9 partes, pegarmos 4. 4 vezes 20, 180. Então eu tenho aqui 4 nonos de π equivale a 80 graus. Tudo bem? Valeu, até uma próxima. Se cuidem!